Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Mal. Aqui quem fala é o Valmir. E aqui é o Matheus, você está na Central do MMA. Bora falar sobre esse evento do UFC Kansas City que, deu muito o que falar. Luta principal, entregou um showzaço. Mas antes aqui a gente queria agradecer a presença do Valmir, que está com a gente do canal Mais MMA. Valmir, brigadão aí, cara, por aceitar o nosso convite, vir bater esse papo aqui com a gente. É muito bom receber você aqui, cara. Valeu mesmo. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição. É isso aí, galera. Antes de tudo, já deixa o like aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreve também no canal. Tem muita gente assistindo o vídeo e não está inscrito. É importante se inscrever aqui. Se inscreve também no canal ali do Mais MMA do Valmir para dar aquela força para a gente. E bora falar aqui sobre esse evento. Cara, semana passada a gente tinha feito ali a análise, né, Malco? Junto com o André Azevedo, o Galã de Niterói participou aqui com a gente. A gente falou um pouco sobre essa luta. Teve muita gente que voltou lá para cornetar a gente nos comentários. Faz parte, galera. Depois eu vou ler aqui até os comentários. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, vamos falar sobre os resultados aqui, passar rapidamente sobre esse card. O UFC Kansas City, então, a gente teve ali a primeira luta, foi a Chelsea Chandler contra a Joseline Edwards. A Joseline Panamenha venceu via KO. Nocauteou a Chandler. Depois teve o time Cuamba contra Roberto Romero. Cuamba venceu também, foi um nocaute ali no Nossa, uma joelhada voadora linda, inclusive. Sim. Ele ganhou, né, o bônus de nocaute da noite? Ganhou. Foi isso, né? E aí depois teve Jaqueline Amorim contra a Poliana Viana. A Jaqueline Amorim acabou vencendo ali a Poliana no segundo round com uma finalização. Poliana que fica numa situação bem complicada ali na organização, né? Ela vem numa sequência de derrotas, não andou se apresentando bem. Ruim para ela, bom para Jaqueline, que saiu muito bem também. Eu acho que é uma pessoa aí para a gente ficar de olho. Peso palha quatro vitórias consecutivas agora, tá escalando aí o peso palha, tá bem. Eu acho que ela vai dar um trabalho aí na divisão. E ela tem muita qualidade, cara. Tem um jiu-jitsu absurdo também. Acho que vale ficar de olho aí. Depois teve Malcolm Wellmaker contra Cameron Simon, que foi também um nocautaço. Outro bônus da noite também. No primeiro round. O Malcolm Wellmaker, que é um cara que ele divide CLT com o trabalho de luta dele, né, cara? O cara trabalha numa mina, se eu não me engano, uma mina de minério, né? E agora conseguiu ali fazer a sua estreia. Cara, tomara que o cara consiga percorrer ali a carreira, focar na luta, porque o cara merece. Talentosíssimo, cara. Talentosíssimo. Acho que é um cara que vai longe também. Depois a gente teve ali Damon Blackshear contra o Alateng, venceu também, foi uma... Ali já entrou um pouco as lutas, começaram a descer um pouco ali, ficaram um pouco mais mornas no evento. Depois a gente teve Chris Gutierrez contra o John Castaneda, também outra decisão dividida. Chris Gutierrez venceu. Evan Elder contra o Gaudin Yong, que foi também outra decisão. E aí, fechando o card preliminar, a gente teve o Evan Elder venceu, e depois a gente teve Matt Schnell contra o Jimmy Flick, que foi uma luta ali que, cara, até essa luta, eu achei que ia ser uma luta ruim, depois esquentou bastante, foi um salseiro ali, foi bem legal. E o Matt Schnell acabou vencendo o Jimmy Flick. E aí agora a gente já tem ali o card principal, né? Vamos falar aqui as principais lutas. Ikran Liskerov contra o André Muniz, venceu ali com um nocaute no finzinho do primeiro round. Falar rapidamente sobre essa luta aqui um pouco mais detalhado. Começar por você, Valmir, o que você achou ali da luta? Sua visão, o que você acha que faltou ali para o André Muniz vencer? O André Muniz vinha de lesão, né, cara, muito tempo parado. A última luta dele tinha sido em 2023 e o Ikran Liskerov pegou um garotão novo, né, cara, que teve aquela derrota para o Robert Whittaker, mas vinha invicto no UFC, né, uma boa sequência de vitórias. Então a gente sabia que esse cara era perigoso, rápido. Inclusive eu achei que ele ia dar trabalho para o Whittaker atropelou ele. Mas falando do Muniz, cara, achei ele meio lento, cara. Não sei se é por causa da falta de ritmo de luta, sabe? Enfim, e ele acabou plantando ali na frente do Ikran
e foi um golpezinho maroto, né? Não foi uma bomba, não foi um overhand, foi um cruzadinho curto, mas pegou no botão, como falaram na Pegou no transmissão, botão. né? Infelizmente, derrota do Muniz aí, cara, 35 anos já. Também eu acho que complica um pouco, porque a performance, né? Ele estava bem na luta, mas achei ele um pouco lento, Tava bem forte, né? Cara, ele Então, tava bem forte, né? Agora eu não sei como é que foi para ele, corte de peso e tal. Parecia ter cortado o peso bem também, mas acho que coloca ele numa situação meio difícil ali na organização. Pode ser que acabe deixando até o UFC depois dessa luta aí, porque não apresentou muito, né? e ele chegou bem Ele vem. Tava dando uma olhada aqui, ele chegou voando, né, cara? Foram 5 vitórias consecutivas, fora a vitória no Contender, né? Só sobre Fera ali, Jacaré, Uriah Hall, Sim. enfim, e agora tá desse jeito. Mas sabe o que acontece, cara? Indo direto ao ponto aqui, ele precisava mudar de time, cara. Treinar lá fora um pouco, sim, ou porque acaba que, poxa, precisa buscar evolução, cara, mesmo com 35 anos, sabe? Então, eu Mudar um acho que pouco o ele game, não né? evoluiu. Não evoluiu. Ele fez É. aquelas 5 lutas, teve a vitória, ele precisava buscar uma Bateu evolução, num algo teto. diferente. Bateu num teto, né? Mal se ia Eu falar Isso. acho que. Não, eu acho que assim, também deu uma. Acaba tirando o ritmo do lutador, não tem jeito, porque imagina assim, ele tinha uma luta marcada contra o Ikram Aliskerov em junho do ano passado. Aí remarcaram por lesão para fevereiro desse ano. Aí tiveram que remarcar de novo para abril, tipo assim. E eu senti meio que o pessoal deu uma desmerecida no Aliskerov depois da derrota dele para o Whittaker. Uhum. Porque eu acho que foi uma luta muito rápida, foi uma performance muito boa do Whittaker, e aí o pessoal não deu tempo de perceber que o Aliskerov, cara, ele só perdeu do Chimaev e do Whittaker, que são dois atletas de qualidade absurda. Então, o pessoal não pode. Assim, eu concordo com vocês, acho que ficou difícil a situação do Sergipano, mas não é uma derrota tão feia assim, porque é para um atleta muito perigoso. É que eu acho que a última derrota dele apagou o quanto ele é perigoso, sabe? E acho que também Tem porque ele isso. não é tão grande para a categoria dos médios. Tem um Talvez ele contexto até também, fosse meio né? médio. Tem um O contexto, né? A Icano daria. fase do Sergipano não é boa, combina com um cara que estava um pouco desacreditado, torna um pouco mais complicado. Mas é isso. Acho que agora talvez ali o Ikram deva conseguir pegar uma luta ali com um ranqueado, né? Ali no peso médio. É um cara perigoso. Não sei se tem material ali para eventualmente um top 5, mas é um cara perigoso, sim. Vai dar bastante trabalho ali no Ele peso médio. consegue ali os tops 15 assim lá de baixo, ele consegue bater de frente sim. Michel Pereira, Kopilov, o Borrachinha, já dá para casar essas lutas, cara. Sim. Eu acho que o Vamos ver aí. Sergipano vai receber mais uma chance, porque o UFC também precisa entender que o cara vinha de lesão e às vezes a performance não é a mesma coisa do que um camp sem lesão, sem a preocupação, né, cara? E o UFC foi bem. Você percebe a boa vontade deles em remarcar a mesma luta 3 vezes, porque às vezes muitas vezes eles largam mão, né? E já casa com outro cara. Só deles manterem essa luta tanto tempo assim, quase um ano, já mostra entre uma boa remarcações. vontade, né? E aí, bom, vamos para a próxima então. Randy Brown contra Nicolas Dalby foi a luta da noite. Cara, uma lutaça, luta eletrizante, assim. Eu já esperava. O Nicolas Dalby é um cara que ele já é veterano ali no UFC. Lembro de acompanhar ele assim há muito tempo. Eu achava que ele seria um cara que chegaria nas cabeças. Não sei porquê, não foi muito para frente. Teve algumas lesões, tal, uma frequência um pouco mais baixa, mas é um cara que sempre deu muito trabalho para todo mundo, visto que aconteceu lá com Marretinha, né? Ele aqui no UFC São Paulo venceu o Marretinha por nocaute, se eu não me engano, no segundo round, né? E, cara, começou bem ali na luta, só que acabou tomando uma bomba do Randy Brown, que quebrou o nariz dele ali, fatalizou, né? Mudou todo o curso da luta, mas, cara, guerreiraço, o bicho, vou te falar, coração, viu? Porque não, ele acertou umas mãos pesadíssimas no Brown, de nariz quebrado, foi pra briga ali, cara. O cara é muito coração.
Não, pô, o cara Posso falar uma coisa? pode falar aí. Sem querer ser. É assim, eu achei, não sei se vocês concordam comigo, mas eu achei que foi um pouco. Ele abriu mão de vencer a luta e falou: vamos pro modo briga. Foi um QI meio baixo de luta, porque o Randy Brown estava melhor, e aí na hora que ele sentiu, ele abriu mão da estratégia e foi pra porrada. Não deu certo. Mas ele, sei lá, cara, não sei, achei que ele Ele caiu muito pra briga, assim. esqueceu o que Entregou o treinou, caos. foi pra pancadaria e falou que se dane, vamos Cara, trocar a mão, sabe? Viu? É que pode a minha ser. visão. Desculpa, Matheus. Pode A falar, minha vai visão lá. sobre o estado do Dalby ali é que ele não viu mais para onde correr. Não é, não, eu, na minha visão, né? Não que ele caiu Uhum. para briga, é que ele tomou tanta porrada ali que ele tava semi-nocauteado, cara. Então ele falou: é o que eu tenho, tipo assim, não, é o que a cabeça dele tava funcionando, era automático daquele jeito, sabe? Foi Ligou o modo instinto de automático. sobrevivência, né? Instinto de Eu ia falar sobrevivência, perfeito. justamente isso. Eu ia falar justamente isso, porque, cara, aquela paulada, na hora, antes da banca comentar, eu já tinha percebido que o nariz tinha quebrado. Quando o nariz quebra, irmão, o cara sente na hora, não tem jeito, não tem jeito. E aí, qualquer encostada que dá, já deve ser uma dor Não, é absurdo. infernal. Eu quebrei o E aí, nariz 3 vezes, cara. Eu sei bem que é essa sentir nariz quebrado. É complicado, Aí você velho. imagina, ele tomou uma bomba, quebrou o nariz dele. Ele já estava já assim, mais para lá do que para cá. Ele falou: "O quê? Vou para a missão kamikaze aqui, suicida". E aí eu acho que ele 40 anos tentou de ali tudo idade, que né, o ele Dalby. tinha. É, 40 40 anos anos de de idade. idade. Guerreiro, cara. E nesse peso ainda, pô, peso meio médio, ali é vitalidade pura, né? E, pô, também é um cara muito forte, né? Mas aguentou pancada ali. E foi a primeira vez que foi nocauteado na carreira, né? Cara que nunca tinha sido nocauteado, tomou uma que também desligou, né? Caiu o disjuntor dele, o Randy Brown acabou vencendo ali. Pô, cara, foi uma boa vitória pro Randy Brown. Agora, o que sobra pro Randy Brown aí, na opinião de vocês, no peso meio médio? Pô, eu ia falar isso, inclusive, porque eu tava vendo aqui o cartel dele. Ele venceu o Muslin Salikov, venceu o Capoeira, e aí ele teve uma luta cancelada com o Prats, que daí o Prats foi pegar o Neil Magny. E aí ele teve a luta com o Brian Battle, que eu não sei se vocês lembram, mas o Brian Battle não bateu peso por 4 quilos, assim, foi um negócio Sim, absurdo, e aí fez sim. completamente o antijogo, foi uma vitória, cara, que eu acho que o Brian Battle saiu muito menor Menor, daquela né? luta Eu lembro disso. do que foi uma vitória com um tiro no pé. E, e aí ele venceu o Nicolas Dalby. Para mim, ele já tá circulando a porta do top 15, assim, há um tempo já. Acho que essa derrota para o Brian Battle tirou um pouco da. Ele até poderia já estar ali inserido, mas a derrota para o Brian Battle tirou um pouco, assim, porque é um moleque novo, prospecto. Uhum. Mas eu acho que agora estava na hora dele tentar darem uma coisinha maior para ele, porque ele tá merecendo, cara. Se você for parar para pensar, essas são as figuras que estão circulando ali, a entrada do top 15, sabe? O Uhum, Capoeira é sim. um cara muito duro, o Salikov, o Brian Battle também, o Dalby. Então eu acho que agora ele já podia pegar um desafio maior, viu? Ali, Botar ele com. Colocar ele com o Michael Page, que está em 15º aí para ele entrar no ranking, os dois altos aí, os dois trocadores. talvez um. Ah, Uma eu boa acho que luta. ele já lutou com o Vicente Luque, né? Já, Randy Brown. Já, já já. lutou, perdeu. Exatamente. Ali vai ser difícil esse finzinho aí de top 15 alguém aceitar ele, mas seria interessante já começar a dar uns desafios maiores para ele, cara. É um cara com muita técnica, é muito grande para a categoria, Muito impressionante. forte, né? O cara é É, absurdamente forte, né? É é isso. uma. Eu acho que a opção aí para ele seria pegar ali um top 15 ali para já começar a entrar no ranking ali, fazer uma bagunça ali também. Eu acho que dá jogo. Bom, sobre essa luta aí, bora falar então sobre uma luta aí que jogou um pouquinho
um balde de água fria na cabeça aí dos brasileirinhos, que foi Michel Pereira contra o Abus Magomedov. Michel Pereira irreconhecível, fiquei bem chateado ali, porque, cara, é um cara que, independente do resultado, e ele vinha de uma sequência muito boa de vitórias, ele sempre entregou muito show. E tem um estilo dele que é, pô, estilo Michel Pereira, não tem como, é o paraense voador, não tem outra definição. E quando você vê ele ter uma atuação apagada, assim, tão apática, né? O cara que é o 14º ali do peso médio, pegando um Abus Magomedov ali, que em teoria era um jogo que casava bem para ele, dá uma desanimada. Vi muita gente ali chateada também, pô, falou, será que... Eu vi muita gente também enterrando o Michel Pereira, não acho que é por aí. Pô, é uma luta, é uma performance do cara. Não. Eu gostei até mais dele contra o Fluff do que contra o Abus Magomedov, porque contra o Fluff ele apresentou no primeiro round. Depois ele, naturalmente, acabou se desgastando ali e tal. Mas eu queria saber a opinião de vocês aí, começar pelo Mal. O que você acha? O que você achou da luta? Enfim, você acha que acabou Michel Pereira? Não, longe disso, mas assim, eu acho que ele não apareceu naquele dia, ele não se apresentou, sabe? Porque é complicado você pensar que ele teve uma performance pior da que a performance do Abus, que já foi uma performance horrível também. Os dois tiveram uma performance ruim. Não foi uma luta que foi ruim do Michel e foi muito boa do Abus Magomedov, que foi super estratégica. Não, foi uma luta ruim dos dois. O Abus também não lutou porra nenhuma, desculpa a palavra. Mas parece que ele suga a alma do adversário, cara. O cara não consegue render, performar contra ele. E a verdade é que eu achei ele muito reativo. Eu não entendi qual era a estratégia da equipe dele. Eles tinham, obviamente, uma estratégia, porque o corner dele falou diversas vezes para ele, né, entre os rounds ali. Tá dando certo a estratégia, segue a estratégia, mas a real é que eu não vi estratégia. Eu não sei qual era. Não sei ainda, realmente, juro para vocês. Se era esperar o cara cansar, porque o Abus cansou. Se tivesse mais 30 segundos ali, era capaz de ele ter um infarto em cima do A estratégia eu acho que era apanhar. Eu não consigo ver de outra forma, porque, cara, muito reativo, ele não é contra-golpeador. Ele é um cara muito forte, muito grande. Ele tem, o negócio dele é esse, é porrada. Tem porque posição, né? Contra o Fluff, ele, tudo bem, ele foi dominado no resto da luta porque acabou o gás, mas enquanto ele tinha aquele começo de luta, aquela explosão, a vitalidade dele, ele quase venceu, velho. Ele botou o Fluff numa roubada. Então eu acho assim, talvez se ele tivesse acelerado no começo da luta, não ia dar pro Abus, cara. A gente viu que ele é um cara também que começa muito forte, foi como ele fez contra o Sean Strickland, e depois ele cansou e foi nocauteado. Eu lembro dessa luta até hoje, porque na época achavam que ele ia ser o Anjo da Morte, né? E aí o Strickland jogou água no chope dele. Mas assim, ele começou devagar também contra o Michel, então era a estratégia perfeita pro Michel. Era ir pra porrada, velho. E em posição física. Não entendi. Cara, eu acho que o Michel veio para essa luta com algum problema, cara. Mas assim, lesão não sei se pode ser. Às vezes é um problema psicológico, cara. Um ente querido que ele perdeu, que ficou em silêncio, sabe? Alguém que ele gosta. Algum problema desse tipo, sabe? Algum problema dentro das quatro paredes de casa com a mulher dele. O cara não sabe. Algo assim na cabeça dele, cara. Porque fisicamente ele estava bem, bateu o peso com um semblante legal. Só que lá nos bastidores eu comecei a analisar os vídeos dele depois da luta, nas aparições dele antes, só para analisar ele, assim. Fui fazer essa análise, assim, porque eu achei ele diferente. Cara, o semblante dele não tava legal, ele não tava aquele cara alegre, sabe? Ele tava mais fechado ele até nas fotos, né? Ali. Então, parece que ele não queria estar, né? É alguma coisa que se passou ali, cara. Eu acho que daqui a pouco ele vai abrir o jogo aí, mas eu acho que foi mais aqui mesmo. Porque estratégia é bobagem. A gente falar, a gente não, né? Bobagem a falar que aquilo ali era estratégia. Que estratégia, cara? Em que momento ele apresentou a estratégia? Ia esperar o último minuto da luta para. E nem no último minuto ele explodiu, fez algo, né? O Canga Leitão, Fumo Mix, não aplicou nada. Sinceramente, eu não quero, tipo.
não quero desmerecer o trabalho do corner, longe disso, mas eles poderiam ter percebido que não estava tendo estratégia ali, porque eu vi eles manterem tá dando certo a estratégia várias vezes durante os rounds. Eu até estava comentando E essa não luta tinha ao estratégia. vivo. Estava comentando ao vivo lá no Twitter, e aí uma coisa que eu tinha mencionado foi o seguinte: do primeiro para o segundo round, o corner dele fala: segue a estratégia, segue o plano, independente de tudo, segue o plano, segue o plano. O que eu achei? Que ele estava economizando combustível ali, deixando o Abus gastar, para no segundo aí ele crescer. Só que aí foi o segundo round, foi uma reprise do primeiro. Fiquei, ué, não tô entendendo. Aí agora ele vai tentar entregar tudo no terceiro, só que aí você deixa para resolver 15 minutos de luta nos últimos 5, é muito arriscado. Só que aí não aconteceu nada. Eu acho que tem dois fatores aí. Uma era a estratégia mal aplicada, ou mal desenhada, né? E a outra foi o que o Valmir falou, que é a questão do problema extra-octógono, né? Problema aqui na cabeça, porque ele teve alguns recentemente, não gosto de ficar comentando sobre isso, mas acaba sendo relevante porque ele teve alguns problemas lá, ele até se manifestou nas redes sociais, falando que o casamento dele estava tudo certo, não tinha acontecido nada e tal. Não sei se isso, talvez problemas pessoais ali, acho que tenham afetado ele ali na performance. Mas também não acho que é o fim do mundo. É um cara que, se ele colocar a cabeça ali no lugar, caso seja esse o problema, né? Tem tudo para voltar e brilhar para caramba. Vocês acham que ele cansou economizando gás? Tipo, a estratégia dele era economizar gasolina ali no tanque para ir para cima no terceiro round, só que nesse meio tempo ele cansou. Cara, eu não sei, eu só sei que ele realmente cansa nas lutas dele, porque ele faz Ele tava, muita movimentação, ele salta, ele dá Superman Punch, ele pisa na grade quando não precisa, quando nem vai alcançar o cara, faz aquelas loucuras lá. Eu não sei se dessa vez ele pensou, poxa, eu vou dosar mais meu gás agora, só que aí quando ele pensou que ia dosar, como é que é o nome do cara mesmo aqui? O Magomedov, vamos falar só o sobrenome que é mais fácil. Estava mais rápido que ele, fez uma leitura do jogo, se antecipava. Quando ele pensava, o Magomedov já estava golpeando, já estava cutucando ele. Então pode ser que ele não achou saída também, ficou num beco sem saída ali, né? Porque eu acho que aquele faltou muito final de luta também no final, Aquele final de luta lá foi sofrido demais, foi briga de bar ali no final, porque os dois já estavam muito exauridos, assim, sabe? Soco de almofada, né? Tipo, já tava indo, sabe? Vamos acabar com a luta cara, ali. Uma aí, pena. Eu espero mesmo que o Michel Pereira se recupere, cara. Eu gosto muito dele, cara. É um cara que ele entrega muito show. Tava apagado, uma performance apática, ele não parecia ele, né? Tirou toda a identidade do lutador. Isso é ruim, né? Acho que espero que ele volte melhor ali na próxima rodada, pegue um cara. Talvez ele saia até do ranking agora, do top 15. Uma pena, mas é isso. Bora falar aqui dessa luta do peso pena. Foi uma luta boa, pelo menos eu gostei da Giga Chikadze contra o David Onama. Eu, assim, não sei a opinião de vocês. O que e vocês só acharam do rapidão, Matheus, resultado? desculpa te interromper, só para falar uma coisa que a gente esqueceu, que eu estava até agora vendo aqui. O Abus vai provavelmente amanhã na atualização do ranking, só para avisar a galera, o Abus vai entrar no ranking, né? Porque o Michel era 14º. Talvez ele saia até do ranking por causa dessa derrota. E o Abus vem de 3 vitórias seguidas, né? Venceu o Arley Alves, 3 brasileiros, venceu o Bruno Huck e venceu o Michel Pereira. Vai assumir a 14ª posição, e aí a gente não sabe, porque embaixo tá o Roman Kopilov, que vai fazer uma luta contra o Borrachinha. Então talvez não saia do ranking ainda, então é capaz que a gente perca um brasileiro no top 15. Só fazendo esse parênteses aqui. Sim, é uma pena. Tomara que não. E sobre a luta do Chikadze com o Onama, eu queria saber de vocês, como vocês marcaram essa luta? Qual foi a pontuação? Porque eu acho que só eu tinha visto a vitória do Chikadze. Eu lembro que eu comentei isso em algum lugar e o pessoal me xingou, velho. Falou que eu tava maluco. Cara, Eu tinha marcado 29 a mim foi bem 28. difícil de pontuar, tá? Eu vi vitória do David Onama, mas não acharia um absurdo se tivessem dado a vitória para o Chikadze.
Pelo menos eu pontuei dessa forma. Eu queria ver o Valmir. Ah, cara, assim, dando um panorama geral, assim, eu acho que ele levou, não ficou claríssimo, mas eu daria para ele. Porque eu achei em golpes assim foi bem equilibrado. Se você for ver os dados, eu acho que foi mais pelo controle de luta, porque o Onama botou para baixo, né? E não foi muito efetivo, mas pontuou ali. Então eu acho que os juízes acabaram indo mais por isso. Mas em pé o Chicago estava muito bem, velho. O primeiro round foi Sim, muito bom dele, cara. sim. Sim, o Então, primeiro eu acho que round eu fiquei dele, com isso na eu acho cabeça. que talvez tenha sido o primeiro round ali que deu uma bagunçada. O Onama fez o jogo dele ali e deu certo, né, cara? A questão, assim, eu acho que foi uma luta equilibrada. Talvez o que levou muito ali foi o próprio controle mesmo, como você falou. Mas eu gosto do E David Onama lutando, tá? Eu acho que agora ele naturalmente deve entrar no ranking dos mais um penas. que vai entrar, né? Porque o Chikadze é o 12º, então o Exato. Onama muito provavelmente vai. É um cara ali que eu acho que dá trabalho. Não sei se eu acho que ele pode evoluir bastante para chegar eventualmente no top 5. Se ele já é material para top 5, acho que não. Acho que tem ali uma curva ali. Oi, isso é muito bom, porque a categoria dos penas, ela tá sendo, agora sim tá Renovada, chegando a né? safra nova e renovada, porque entra o Jean Silva, entra o Youssef Zalal, entra o Lerone Murphy, aí você começa a ver os caras novos, agora vai entrar o Onama, você começa a ver uma galera nova surgindo e saindo aquela galera que já tá no final, assim, da carreira, né? Então é interessante isso também. O Ixi, acho Valmir, você que, ia falar alguma coisa? achei que tinha cortado o Não, microfone. tava só dando uma olhada no ranking aqui, né? Como é que vai ficar a situação do Holloway. O Holloway pode ser que saia também depois dessa luta aí com o Poirier, e aí sobra mais um espacinho para essa galera escalar aí no peso pena, né? Se ele sair, né? Não sei É se ele verdade, volta, né? né? Para mim tinha que ter Ele e o tirado já Topuria, ele e o né? Topuria, tinha que ter O tirado Topuria tá ali. também em terceiro no Tá, ranking e ele já. Eu acho que eles tinham que sair os dois, né? Na Não faz nem verdade. muito Se sair os sentido. dois, então o Jean Silva escala mais umas duas posições, o Onama, que vai entrar no lugar de Chicares, vai dar uma revirada na categoria. Essa É, categoria, cara, ela tá muito boa, tá muito boa. Ela tá muito boa, tá com muita gente boa. Tem o carinha vindo lá da PFL, como é o nome dele mesmo? Não lembro agora. o. Ai, meu. Cara, me deu branco agora. A gente postou ele semana passada, pô. Aaron Enfim, Pico, pô. Aaron Pico, Ah, no pico. exatamente. Esse moleque vai bagunçar a categoria, Tem cara. uma Juro. galera Eu aí tenho boa. essa, eu tenho essa Duríssimo. fé aí. É, É. Chicago podia receber ele já, né? Puta, Boa. mas eu acho que vão querer jogar um top 10 para ele, porque ele tá vindo meio que a peso de ouro, sabe? É verdade, tem isso. Mas pode ser, seria uma boa pedida ali. Acho que é um casamento legal na medida ali para ver um show. Bom, bora passar aqui para co-principal, né? A luta de aposentadoria do Anthony Smith contra o Zhang Miang. Cara, tentaram aposentar o Anthony Smith por Porra, invalidez. sacanagem, né, cara? Depois do que ele apanhou na última luta contra o Dominic Reis, os caras me dão Exato. esse chinês que, porra, onde o cara bate, parece um míssil, velho. Não nasce Pô, mais cabelo, né, cara? cada pancada seca, eu tava ouvindo daqui de casa as pancadas dele, Os caras e aí eu, botaram o eu falei assim, tropeço para bater no Anthony Smith ali. o UFC foi muito Cara, sacana. Os caras prepararam toda uma despedida lá, um vídeo de despedida, mó bonito, que a gente acho que nunca viu eles fazerem com nenhum lutador. no Primeira final vez. do E aí vídeo, em memória. me, joga o maluco para ser espancado por um cara muito novo, forte pra caramba, para depois fazer um vídeo bonito. Porra, Cara, sacanagem demais. coitado do Anthony Dava Smith, um ele cara que tomou ele uma pudesse cotovelada vencer, né? ali, cara, que parecia uma machadada, coitado. Cara, eu achei que foi uma despedida ali, a despedida em si, né? Não a luta. A luta, pô, foi um atropelo, né? O Zhang Miang acabou com a raça ali do Anthony Smith no primeiro round. É um cara que vai dar um trabalho, vou falar já já sobre isso. Mas achei que foi uma despedida bem bonita, bem humanizada ali, bem diferente do que o UFC costuma fazer até. Nem o Saint-Pierre É. teve uma despedida dessa. Assim. Porque eu acho que a maioria dos lutadores que eles aposentam na coletiva pós-luta,
ou dias depois da derrota, como o dele foi avisado, acho que o UFC pensou em se programar. Você vai ver, o Poirier vai ser a mesma coisa. O Poirier vai ter videozinho também. Ganhando ou perdendo, vai ter videozinho. E eu acho que assim, o Anthony Smith é um cara, não colocaria ele na categoria de lenda, mas eu acho que é um cara importante para a organização. Tá lá desde 2013, pô, tem uma história ali na organização. Pô, lutou com todo mundo, cara. Deu Quem não trabalho enfrentou o para Anthony uma Smith? galera. Então. Todo mundo lutou. Lutou com John Jones, lutou com Glover Teixeira, lutou com. Acho que ele lutou até com o Cormier, não? Eu tava vendo, ele estreou no UFC Fortaleza, nas finais do TUF, eu tava lá. Eu vi ele ser finalizado pelo Braga Neto, nosso multicampeão mundial de jiu-jitsu. Nossa, olha quanto tempo o cara tá, tipo, porque eu nem lembrava do Braga Neto, agora que você falou, velho. Faz muito tempo. Olha para você ver, cara. É um cara histórico na organização, querendo ou não. 60 lutas profissionais aí pendurando as luvas, né, cara? Pai de 4 filhas, estava ali a família linda dele. Eu fiquei sentindo. Achei de pesado, mau tom, né? O cara tomar um pau desses e na frente da família ali, né? O UFC deveria ter colocado um cara mais tranquilo, cara. Poxa, um cara mais e depois da luta também. Ou o Roman Dolidze, né? Para terminar ali. Porra, colocava. Não, mas ó, posso falar a verdade? Colocava o Paul Craig. Colocar o Paul Craig. Colocava um que já tá no final aí. Eu achei de mau tom depois da. É porque assim, chegou a me preocupar a última luta dele contra o Dominic Reis. Ele já ia aposentar naquela luta. Aí ele teve uma perda pessoal bem recente a luta. Ele entrou muito emocional, entrou mal naquela luta. E aí tomou um cacete homérico do Dominic Reis, muita porrada, muita. Saiu, nossa, eu falei, que isso? Aí resolveram dar mais uma chance pra ele. E aí você me joga esse cara, sabe? Tipo, pra lutar com ele. Eu achei muita sacanagem do UFC, velho. Não achei de bom tom. Mas pelo menos fez o vídeo, né? Fez o videozinho. Mas foi um vídeo bonito, cara. Eu fiquei bem emocionado ali. Eu achei legal, cara, o que eles fizeram. E tem também o Anthony Smith, é um cara que aparentemente ali ele sofreu umas aparentemente não, sofreu umas situações meio pesadas ali, perdeu o corner dele, que era o melhor amigo dele, luta com depressão e tal. Então acho que o UFC quis honrar ele de certa forma, sabe? E eu achei bonito. É lógico que não foi da melhor forma, né? Pô, galera, e um detalhe, cara. Eu não sei se vocês notaram na luta um detalhe. Sabe, eu sou do jiu-jitsu, né? Então, quando tu ataca o pé do cara num leg lock, e o cara também ataca teu pé, tu mostra a posição que tu atacou, ele vai na mesma. Se eu não tô enganado, quem começou com aquela cotovelada de encontro foi o Smith. E o chinês, na hora, repetiu o golpe. Daí, ele lembrou, né? Ele também sabe dar. E aí, o dele entrou e abriu aquele corte na cabeça ali, que foi o caminho do fim, né? Caminho do fim, foi exatamente. Pô, eu queria fazer uma pergunta. Parecia um tiro, né, que ele tomou. Cara, parecia uma chicotada, sei lá, parecia que ele tava batendo taco de beisebol. Eu não sei se você vai levantar essa bola, mas eu queria falar do Zhang Miang agora, que vai entrar no top 15, né? Eu ia perguntar isso, o que vocês acham que sobra para ele agora? Porque... Cara, eu acho que é um cara que, vai dar trabalho, tá? O tropeço chinês aí, o maluco parece o Frankenstein, gigante, bate... O cara tá vindo de... são 3 vitórias consecutivas, 3 nocautes no primeiro round, nocauteou o Brandson Ribeiro, nocauteou o Ozzy Dias, nocauteou o Anthony Smith, e foi tudo, tipo, muito rápido. A do Anthony Smith foi a que mais demorou, e foi esse massacre, velho. Então, tipo, o que vocês acham? Quem ele pode pegar agora? Porque ele vai estrear no top 15, né? Eu aposto que ele entrando no top 15, a próxima luta dele será com o top 10. Eu acho que ele merece. Você acha? Eu acho que, tipo, não vão dar uma categoria rasa também, né? Ele, será? Pegar o exemplo do Carlos Prates, meteu 4 nocautaço e agora pegou um cara bom no ranking, um 7º. Então, pelo que ele tem feito, por méritos, o UFC dá. Só que para dar tem que pedir também, né? Ele não é um cara que também é muito polêmico. Às vezes tem que pedir, tem que falar, não, eu quero agora um top 10, eu mereço, vou entrar no top 10. Eu achei ele bem provocativo, na verdade. Eu achei ele, tipo assim, achei ele um pouco provocativo, ele foi muito vaiado, e aí ele meio que devolveu ali na hora, mas eu não sei, eu acho que
talvez foi o que você falou. Quando o cara vem nocauteando e tal, ele tem um mercado grande atrás dele, né? Que é o mercado chinês. O UFC que flerta, né, com esse mercado há tanto tempo. Os caras querem entrar de qualquer jeito e tem entrado. Tanto que tem o Road to UFC que estão fazendo, muita coisa, cara. Muito muita público. Gente. É um mercado muito E aí grande. eu achei até que, só que eu achei que ele deu um tiro no pé, não deveria ter pedido o Jiri Prochazka, que é um cara que não vai lutar com ele nunca agora. Nesse momento, não. Ele podia ter pedido um cara mais perto, tipo, porra, o Dominique Reis mesmo, que vem no hype. Mas eu acho que ele vai contar com essa boa vontade aí que o Valmir falou, que é uma combinação do que você falou e do que ele falou, que uma é um cara que vem numa sequência de nocaute, nocauteador o UFC gosta, não tem como, principalmente na categoria ali que você tá com um campeão que é o Ankalaev. É um cara que, pô, se fosse colocar o nosso vídeo, o único vídeo que tem 1 milhão de visualizações ali no nosso Instagram é o vídeo que o Dana White tá reagindo a hora que ele descobre que o Ankalaev é campeão. Cara, a cara Nossa, a cara dele de decepção, assim, é impagável. Ele não. Mano, vamos fazer. Matheus, vamos fazer um trabalho aqui, então. Vocês dois abram o top 15. Quem vocês casariam pro chinês agora? Próxima luta. Vocês têm o poder da caneta. Fala um nome. Eu colocaria Dominique Reis no peito. O Reis vindo de 3 vitórias, coitado, vai ser massacrado. Tá em 8º, seria uma boa subida. O chinês já ia escalar, velho. Nossa, eu acho que ele mata o Dominique Reis, coitado, que conseguiu pegar uma crescente ali. Que é sacanagem. Eu acho que eu acho que eu daria assim o Johnny Walker. Sacanagem com o Johnny Walker. Sacanagem. Eu acho que eu jogaria. É uma categoria muito rasa. O Reis é uma boa. Acho que eu vou com o Valmir. O Reis é uma boa. Guskov, o Volkan Ozdemir, cara, para receber ele seria uma boa. Acho que o Ozdemir para receber ele seria uma boa ali. Não sei se. O Walker tem luta marcada a 7 de junho contra Azamat Murzakanov. O Murzakanov que tá voltando de doping, porque ele tinha sido pego num doping aí, pegou uma pena alta, tá voltando agora e não saiu do ranking, não sei como. Podia ser o Ozdemir, cara, porque o Ozdemir fez uma luta chataça ali contra o Carlos Zulberg, né? E, enfim, lutou foi em novembro do ano passado, tá sem luta, casada. Não luta faz tempo aí, mano. Então, seria uma boa luta para ele ali, para receber ele no top 10 ali, enfim. Acho que é uma categoria rasa também, eu acho que ele chega a estar no top 5. Eu acho que com esse estilo de jogo dele aí, chega no top 5 ali pro UFC. O UFC acho que também vai querer usar a imagem dele, cara, um chinês ali. Eu sei que eu daria para esse chinês, o Alonso Menifield. Ele merece muito ser espancado depois da última luta dele. Ele não merecia nem estar no top 15, ele merece ser espancado publicamente. Eu daria o chinês. O Mal detesta o Alonso Menifield. Cara, como eu desgostei da última performance dele, pegou um moleque de 20 anos com 6 lutas profissionais e fez aquele papelão, velho. Nossa, sério. Eu queria ver ele com o chinês, velho. Eu queria que o chinês espantasse ele. Nossa, cara, eu acho senhora mesmo. Foi performance da noite ali, acho que o chinês vai... Cara, esse ano acho que a gente deve ver ele aí mais algumas vezes aí, talvez mais umas 2, seria bem legal se ele pegasse um top 10 ali na sequência já, ele entrando no ranking. E é isso. Pô, quantas trocas de ranking, né? Vai entrar muita gente nesse top 15 aí novo. O UFC Kansas me deu uma mexida aí nos rankings da vida. Bom, agora vamos falar da principal luta, a luta da noite, no aspecto mais importante, né? Ian Machado Gary contra Carlos Pratt, vitória do Ian Gary por decisão. Cara, eu vou começar aqui e eu vou jogar a bola para vocês. Ian Gary tá vazando uma motosserra aí, hein, mal. Vai falando aí que eu já vou resolver. É o massacre da Serra Elétrica, tá rolando. Irmãos à obra. Peraí, vai falando aí.
A gente tinha falado muito sobre essa luta aqui no último vídeo que a gente fez. A galera até veio cornetar a gente aqui nos comentários. Já já eu vou ler os comentários para vocês aí também. Não me surpreendeu não me surpreendeu o Ian Gary. O que me surpreendeu foi o seguinte: a forma como ele conseguiu anular nos 3 primeiros rounds o jogo de striking do Carlos Prates, que é um cara de altíssimo nível, não muda o que a gente tinha falado. Eu acho que ele foi pego de surpresa ali com a velocidade do Ian Gary. Acho que ele não esperava o Ian Gary tão rápido quanto ele estava, porque ele conseguiu anular o jogo dele. Aqueles chutes altos do Ian Gary também foram essenciais, na minha visão, para a vitória, porque no final a galera criticou muito o Carlos Prates por não ter conseguido nocautear, soltar mais bombas ali no ground and pound, mas eu tenho certeza que aqueles chutes altos ali minaram muito da potência de golpe do Carlos Prates. No final fez toda a diferença. Eu colocaria muito peso nessa conta aí para esses chutes altos do Ian Gary na guarda do Carlos Prates, mas assim, na minha opinião, foi uma lutona. Carlos Prates saiu como o Gary saiu da derrota para o Shavkat Rakhmonov. Eu acho que o Carlos Prates saiu da mesma forma, saiu maior, e não é um fim, nem nada, muito pelo contrário. Eu acho que Prates mostrou que também faz parte da elite, e, cara, foi uma lutona. Eu achei que foi uma luta muito boa, vitória justa, muito justa também do Ian Gary. Mas aí eu vou jogar a bola para o Valmir aí, quero ouvir a opinião dele sobre a luta, o que ele achou, se foi pego de surpresa, estava esperando o favoritismo do Prates. Cara, a gente acaba o coração de brasileiro falando mais alto, por mais que o Gary treina na Shootbox Diego Lima, mora em São Paulo, casado com uma brasileira e tal, né? Então, no final das contas, a gente é ético quando vai fazer uma notícia aqui como jornalista e tal, mas esperava que o Prates vencesse. Mas foi como o próprio Pablo Sucupira falou, né? O head coach da Fighting Nerds, né? Gary foi o esperto, foi o nerd dentro do octógono. Então, realmente, ele fez a leitura perfeita do Prates, né? Se antecipou, usou da agilidade ali. E, para mim, ele fez uma estratégia que foi mais simples do que a gente imaginava. Era jab ou direto de esquerda, high kick de direita e entrar nas pernas. E quando o Prates estava esperto, dando sprawl, ou se afastava um pouquinho, se ligava que ele poderia entrar nas pernas depois do high kick, aí ele segurava. Mas ia pontuando, né? E quando casaram essa luta, o Ian Gary estava fazendo o corner do Gustavo Gabriel lá em Madrid, na Espanha, agora no dia 29 de março. E eu entrevistei o Gustavo Gabriel sobre a vitória, tá perto do UFC e tal, e ele me contou que na hora que o Ian Gary recebeu a ligação lá, ele desligou o telefone e já começou a estudar o cara lá onde eles estavam, em Madrid, na rua, sei lá onde, no café, e já começou a falar, cara, dá para fazer isso, ó. Ah, eu sou mais rápido, dá para mim fazer. Então, ele realmente é um estudioso demais, cara, e não para de treinar, né? Então, ele tá num camp constante. Então, a galera não vai pegar ele desprevenido, né? E ele falou na coletiva que só assinou essa luta porque garantiram que ele iria de reserva na luta do Bilal contra o Jack Della Maddalena, dia 10 de maio, né? E sobre a luta, em resumo, é isso, cara. Ele foi mais estratégico, conseguiu impor a estratégia. É aquele negócio, né? O UFC, ele costuma ser tentador para poder servir os seus planos, né? Então, eu tinha certeza que o Gary, de aceitar um short notice contra um lutador assim, perigosíssimo igual o Carlos Prates, ele ia ser bem recompensado. Se não fosse financeiramente, com alguma chance, alguma promessa aí de agora uma luta eliminatória pelo cinturão com o Sean Brady, alguma coisa assim, eu sabia que ele ia arrumar. E eu estava até comentando isso ontem com o pessoal, a gente estava falando sobre a luta, e é engraçado como o Prates, ele é do Muay Thai, ele é mais low starter, ele começa mais devagar, achando a distância, ele demora um pouquinho mais, não começa a milhão, ele vai criando o nocaute, vai achando os golpes, e eu senti que por ele ter a envergadura maior, ele não teria esse senso de urgência em achar a distância. Só que o que foi uma aula assim de tática foi que o Gary, toda vez
além dele não parar na frente do Prats, tanto que a única vez que ele deu uma parada, quase que acabou a luta, mas além da movimentação dele ser muito estratégica, ele reconfigurava a luta a todo momento, porque quando o Prats estava achando a distância, era o combo e o chute alto, e aí, pum, ele movia, e ele já não estava mais na frente do Prats, e aí o Prats tinha que caçar ele de novo e tentar encaixar a distância de novo, e foi isso durante 20 minutos, sei lá. Então, eu não acho nem que foi muito do Prats ficar na dúvida se podia ser posto para baixo ou não. Eu acho que o Gary ficou reconfigurando a distância a todo momento. Ele conseguiu fazer uma luta tática boa em pé. Eu vi muita gente falar, foi mais ou menos, eu vi muita gente falar que foi parecido com o Ankalaev e Poatan. Para mim não foi, porque para mim o Poatan ainda se tinha uma dúvida se o Poatan conseguiria parar as quedas do Ankalaev, e eu acho que essa dúvida ficou na cabeça dele. Ele estava um pouco hesitante, e eu não senti o Prats hesitante, eu senti o Prats de sempre. Ele é mais devagar começando, ele vai achando a distância, e eu achei que o Gary venceu em pé essa luta. Sim, Tem sim, que de bater fato palma foi, para ele. porque ele, Porque, ele tipo... todos os rounds, ele teve um volume maior de golpes, ele conseguiu afogar ali o Prats com esse volume, e o Prats que é um pegador, esse estilo de jogo para ele, cara, eu não sei se você lembra, Mal, quando a gente fez aquele cenário de qual luta que deveria, acho que foi logo depois que o Prats ganhou do Neil Magny. Do Neil Magny. A gente fez, quem que seria tal? A gente ficou bolando um pouco, a gente tinha falado sobre o casamento do Ian Gary. Eu tinha falado, e você também falou, se eu não me engano, que o Gary era um dos piores casamentos para o Prats ali no ranking do peso meio médio, Sim, porque de fato sim. ele é um cara mais completo, e a gente viu ali, ele conseguiu, mais completo no sentido de MMA, né? O Prats ele tem um estilo de luta agarrada que a defesa dele, né? Ele consegue se defender ali na luta agarrada para poder impor o jogo dele de striking. O Ian Gary ele já propõe vertentes diferentes da luta, então ele é um cara um pouco mais voltado para o MMA. O que ele conseguiu fazer muito bem, que eu vejo? Ele conseguiu anular esse estilo de pegador do Carlos Prates, né? O cara que vai para cima, não conseguiu achar a distância. Carlos Prates, cara, se a gente for colocar assim como o Israel Adesanya, assim como o próprio Alex Poatan, é o tipo de lutador que, se ele não encontra a distância, dificilmente o jogo dele vai ter efetividade, porque ele precisa conectar o jab para poder conseguir entrar com um golpe de maior força, né? Então, no caso dele ali do Prates, ele tem um direto muito forte, o jab dele é muito forte, quando ele conseguiu encaixar o jab também, que foi quando o Ian Gary parou na frente dele, ele balançou, tremeu, só que, cara, o Ian Gary, ele fez os 15 primeiros minutos de luta perfeito, foi um gameplay, assim, perfeito. Praticamente, cara, Que assim, gás que ele tem, né? irrefutável. Que gás que ele tem. A gente imaginou que me surpreendeu um pouco o Prats ter feito os 25 minutos e tal, porque assim, o Gary manter aquele ritmo durante 25 minutos, qualquer cara vai cansar. A não ser que seja o Merab ou o Belal Muhammad, mas tipo, 99% dos lutadores vão cansar mantendo aquele ritmo numa luta de 25 minutos. E eu não sei se vocês concordam comigo. Queria trazer um ponto aqui, ver se vocês, o que o Valmir acha também, mas assim, muito se questionou antes da luta qual era a defesa de quedas do Prats, a faixa preta dele, e eu acho que ele provou que ele é boa defesa de quedas. O jiu-jitsu dele defensivo é muito bom, ele pingava no chão, além dele ter defendido 19 aliás, 15 das 19 tentativas de queda, o Prats tentou 19, 15 foram defendidas. Aquele single leg não estava entrando, não estava entrando. E não foi estratégia do Gary de deixar na dúvida. Muitas vezes ele realmente tentou botar para baixo e ele não conseguiu. E às vezes que ele conseguiu, o Prats muito rápido, cara, em conseguir levar para a grade. Ele faz muito bem esse jogo quando ele cai por baixo. Ele vai andando em direção, né, cara? Ele vai raspando o quadril para a grade do nada, cara. Você vê, ele já tá encostado, sentado e pum, levanta. Sai de baixo muito rápido. Então,
mostrou que tem sim defesa de queda boa e que tem um jiu-jitsu defensivo para poder fazer o jogo dele. É porque o Gary foi melhor nessa noite. Mas assim, sem contar que uma das quedas efetivas do Gary nessas 4 foi a hora que ele derrubou o Prats, só que o Prats raspou e caiu por cima, que foi o quinto round, que foi onde quase Que acabou a inversão luta. linda, hein? Inversão linda, cara. Linda. Então eu queria saber de vocês, se vocês acham que ele mostrou um ponto muito forte dele, apesar da derrota, ele mostrou um ponto muito bom, deixou uma vantagem para a galera ver, sabe? Eu continuo achando que o Prats é material para top 5. Eu acho que é um cara que ele pode chegar até no cinturão, mesmo apesar dessa derrota, que não foi uma derrota assim avassaladora, meu Deus, enterrou a carreira de Carlos Prats, freou o hype, acho que não. Ian Gary mostrou porque ele é um top 5, porque ele é um top, né? Na verdade é top 7, mas porque ele é um cara que pode ser campeão, lutou como campeão, na minha opinião. Eu acho que os dois saíram muito grandes dessa luta aí, eu vejo com muito bons olhos. Mas eu queria ver o Valmir, a opinião dele também. Cara, na verdade, sabe o que me passou pela cabeça? Eu tava pensando depois da luta, que ele também poderia ter recusado a luta, o Prats, porque ele fez um camp completo para o Geoff Neal e de repente o cara que aceita é 7º do ranking, tem um jogo diferenciado e tal, mas aí tem toda aquela rivalidade, né, que se criou, né, Shootbox Diego Lima e Fight Nerds, as duas equipes de São Paulo, tem muito mais coisas nos bastidores que um pouco a gente sabe, um pouco a gente não sabe, né, enfim, mas deixa isso para lá, vamos falar do que aconteceu no octógono. O Prats, cara, poxa, ele treinou, tem um detalhe aí, né? Nem todo mundo sabe. O Demian Maia tá cuidando do chão do Ian Gary, que já treina com o Charles do Bronx, o maior finalizador da história do UFC, e toda a galera do shootbox. Mas o mestrão do Demian Maia, Wagner Mota, foi quem cuidou da parte de chão do Carlos Prats nessa reta final. Então, ajudou bastante. E isso aí mostrou o nível dele, né, cara, de grappling, de defesa, que seja, porque todos os caras nas últimas lutas, o Ian Gary bagunçou no chão. Neil Magny, foi Neil Magny que ele amassou no chão? Não lembro agora. Foi. Neil Magny também, né? O Neil Magny também. MVP, Michael o Page, ele Shavkat amassou no chão. E agora o Shavkat Rakhmonov, por pouco, ele não finaliza o cara das costas. E ele não conseguiu fazer nada disso com o Carlos Prats. nem Né? perto, Então, né? Eu ia falar isso, é uma loucura, porque o jogo forte do Demian Maia sempre foi isso, e a gente viu muito disso no Gary contra o Shavkat, que é aquele single leg, aquela partida de single leg, e aí ela acaba na grade, e aí ele vai meio que botando um gancho só e termina nas costas. Ele não conseguiu fazer isso com o Prats. Ou não saía do single leg, ou quando eles iam para a grade, o Prats estava muito bem na esgrima, forte mesmo, e para virar o jogo, ele fez isso acho que umas 2 vezes na grade. E eu fiquei, caramba, tipo, ele conseguiu parar um jogo que é muito forte do Demian Maia e que ele passou muito bem pro Gary, que o Gary faz muito bem, ele fez contra o Rakhmonov. Então, tipo, me surpreendeu positivamente, cara. Eu acho que esse é um ponto muito relevante ali, porque mostra que o Carlos Prats não é só um trocador ali, simplesmente, é um cara que tem ali um jogo de luta agarrada, também é lutador de MMA, e, cara, defendeu muito bem. Eu saí com muito bons olhos ali do jogo do Carlos Prats. Como o Gary também é um cara que faz tudo para vencer e na hora de sobreviver. Tem coração. Ele é bom nas 2 horas. Tanto na hora que ele precisa, ele não sai do gameplay, ele precisa impor o jogo dele, e na hora que ele se vê meio perdido, o cara fez tudo, tipo, nos 2 momentos mais importantes da luta. Então, sim, cara, palmas para os dois, assim, eu gostei. Uma excelente luta, cara. Foi uma excelente luta. Ele falou na entrevista pós-luta ali que ele, quando tomou aquele sufoco no 5º round, que ele só pensava, não para, porque quando você está se movimentando é difícil de te acertar. Ele não assumiu que estava mal das pernas ali, mas ele estava eu achei galera, até que ele deu uma leve piscada forte, assim, quando ele vira de lado, quando ele tá... Sim, não, e teve um detalhezinho ali, ó. Quando o cara não tem a veia do jiu-jitsu, não adianta, né, cara? O Carlos Prats é do nocaute, é da porrada, não adianta. Aquela hora que ele se vira de 4 apoio, mal, de tomar aquelas marteladas,
Cara, se é um Charles do Bronx da vida, um finalizador, grampeia as costas e ajusta o medalhão, ele ficou totalmente aberto, porque ele estava de 4 apoio no ali ia desespero, embora. grog. Ele não tinha defesa ali. Só que o Carlos Prates deixou ele virar de frente para tentar bater mais. Mas aí, e aí É deu um mais umas cacuete, 2 né, porradas de cara? cima. Eu acho que Quase, acaba quase. indo pro cacuete do cara de striking, porque o que ele faz? Ele afasta da cintura ali do Ian Gary e deixa o Ian Gary levantar. A gente já viu ele fazer isso diversas vezes no meio da luta. Afastar do cara e deixar o cara levantar. Talvez aí é muito da natureza do lutador mesmo. Exato, Cara, instinto. Instinto. Eu acho que o Ian Gary, cara, é um cara que lutou como um campeão. Essa performance dele ali, para mim, é performance de campeão. E o Prates, pô, cara, imagina uma luta de Carlos Prates contra Shavkat Rakhmonov, por exemplo. Pô, seria uma Cara, luta... eu ia puxar esse desafio aí para vocês dois. Eu queria novamente que vocês pegassem a caneta do matchmaker e Só vou casassem ler, uma. só queria ler rapidão, Aham. Mal, os comentários antes que eu me esqueça aqui da galera que veio Sim, para a sim, gente. sim. Sim, sim. Teve aqui, ó, o Jefferson mandou. Esses caras só enxergam muito óbvio. Nunca farão análise em prol do azarão, que tem medo de ousar. Nomes a zelar. Cara, vou Que nome que responder. eu tenho a zelar, porra? Sinceramente, obrigado pela moral. O cara acha que eu tenho o nome a zelar, cara? Obrigado, velho. Cara, ô Jefferson, vou te falar, cara, a gente analisa aqui, pelo menos eu vou falar por mim. A gente faz aqui o cenário ideal. O MMA é um esporte individual, ali na hora do vamos ver. Pode ser que o cara chegue ali, ele toma uma mãozada que, pô, tudo que a gente pegou de análise, assim, ó, ele catou essa análise, assim, ó, jogou da janela, porque é um detalhe que ele muda todo o panorama. Então a gente sempre vai falar aqui o que a gente acredita, baseado no que a gente minimamente conhece aqui também, que a gente se esforça para aprender, mas nunca tem o controle mesmo do que Pô, o que acontece. a gente acha que vai acontecer não significa que vai acontecer, porque a luta é imprevisível, cara. Basta uma mão aí, basta uma noite inspirada ou uma noite ruim do cara, tipo, não faz o menor Exato. sentido. Senão eu não tava falando de luta, eu tava acertando todos os jogos da Mega Sena, pô. Tava nem aqui. Tem aqui, ó, o Zeke Souza mandou. O Carlos só enfrentou galinha morta até agora e os caras já estão avaliando ele como um monstro. Cara, ele de fato teve um nível de enfrentamento menor do que o Ian Gary, mas essa luta mostrou que ele é um cara também que tá nas cabeças ali. Acho que isso daí faz parte. Tem aqui o outro. Entregou um lutão contra o Gary. Eu acho que isso já vai ser uma boa credencial, talvez, pro Prates. E às Ou vezes só vai corrigir enxergar um como pouquinho, derrota. né? É, E às vezes, o cara às vezes essa luta, essa luta a gente teve como base que o Carlos Prates precisa corrigir pouca coisa para estar no nível ali altíssimo que o Ian Gary está no. Agora vamos contar ele aí como um top 5. Então, o Carlos Prates está nesse nível, mas precisa de alguns ajustes, mas são poucos ali, que nem, por exemplo, buscar esse cacoetezinho da finalização quando pintar. Na minha opinião, o Ian Gary expôs bastante o pescoço nas entradas de queda também. E ele não quis saber, ele queria saber de afastar e meter a mão. Eu acho ruim esse negócio de você ficar nessa dualidade de só derrota, só vitória. Os caras estavam até semana passada falando que o Ian Gary se mostrou um ótimo lutador na derrota contra o Rakhmonov. Por que o Prates não pode se mostrar um ótimo lutador na derrota contra o Gary? Sim. Só porque perdeu? O Não, Gary ele se perdeu do mostrou, ele Rakhmonov foi também. elogiado pelo Dana White, né? O Gary foi exatamente igual contra o Rakhmonov. Ele foi dominado os 3 primeiros rounds, ele quase terminou a luta no 4º ou no 5º round. Foi praticamente o mesmo cenário. Então tirem essa derrota do Prates, como vocês tiraram a derrota do Gary pro Rakhmonov. Tipo, sejam racionais, cara. E só um comentário também. Cara, o que o Valmir falou é uma coisa que eu concordo muito, que é o seguinte: quando o cara tem uma derrota como essa, expõe o que ele precisa ajustar no jogo dele. Ele pode vir muito mais forte na próxima rodada do que ele viria se ele tivesse até às vezes ganhado nessa luta. Vamos supor que ele ganhasse no primeiro round. Chega ali na frente, ele pega uma outra adversidade que ele não estaria preparado. Então, eu acho que isso é um pote muito mais, um copo muito mais cheio do que vazio para o Carlos Prates. E a gente já viu diversos lutadores ali que se reinventam depois da derrota e conseguem alcançar ali até o cinturão. Alex Poitin é um exemplo.
saiu nocauteado, foi um nocaute devastador que ele sofreu com Israel Adesanya, construiu a história dele ali depois desse nocaute de uma maneira assim impressionante. É uma história de filme o que ele fez. Então acho que o Prats tem essa oportunidade aí, ele consegue ter um caminho muito melhor. Olha o Gary, pô. O Gary perdeu um title eliminator pro Shavkat Rakhmonov e agora ele vai ser o backup do Belal contra o Madalena. Ele pode estar disputando o cinturão se alguma coisa acontecer. Então a derrota não encerra a carreira deles. Nunca vai encerrar. Não. Sabe? De fato. Eu acho que Carlos Prats sai muito maior dessa derrota, não do que com a vitória, porque a vitória seria uma prateleira acima ali, um trampolim para ele na carreira. Mas eu acho que ele sai muito maior do que ele que quando ele entrou ali. Valmir e Matheus. Poder da caneta, vai. Uma luta pro Gary e uma luta pro Prats. Que vocês casariam agora. Cara, vocês podem casar a luta mim, que vocês quiserem. Eu casaria ele contra o Sean Brady para ver o próximo desafiante ao título. Acho que seria uma boa luta. E o Prats? O Carlos Prats, cara, eu acho que eu voltaria para o Geoff Neal. Não, é Geoff Neal, né? Que era a luta original dele. Colocaria ele contra o Geoff Neal. Eu pensei no Prats contra o Colby Covington para vingar as falácias dos brasileiros aí. E ele é o nono, vem de 2 derrotas para afundar ele de vez. 37 anos. Pena que ele nunca aceitaria, né, o Covington. Porque provavelmente não. Esse aí, E pro Gary, Valmir? É não, mas pro Gary, cara, lá nas cabeças, lá alguém lá, Leon Edwards, o Camaro tem luta marcada, Joaquim Buckley vai enfrentar o Usman. Um Leon Edwards, quem sabe, lá no topo já. Eu sou contra o Edwards ter holofotes, por enquanto, por um tempo. Acho que ele tinha que ser posto na geladeira depois das 2 últimas performances dele, assim. Mas daí ele vai ficar apesar de achar ele um bom lutador. Né? Mas é isso que vai acontecer, o UFC vai colocar alguém agora para colocar ele para tirar ele do ranking. É verdade. Eu acho assim, não, eu casaria o Gary com o Brady, porque o Buckley e o Usman vão lutar agora. Não sabemos o que pode acontecer, porque pode ser que eles se machuquem, o vencedor tem uma suspensão médica, então eles vão lutar em junho. Tira eles pelos próximos, pelo menos 3 meses, 3, 4 meses. E aí, sobra o Rakhmonov já vai receber a chance pelo título, né? O Dana White já falou que ele é o próximo. Então, sobraria o Edwards, o Brady pro Gary. Acho que eu jogaria o Brady, porque é uma luta que eu queria muito ver. Ia ser alto nível. E a gente tá esquecendo que tem o Islam Makhachev vindo aí, né? Caso o Belal perca, né? A gente tá perdendo esse fio aí. E acho que pro Prats, cara, o UFC talvez queira recasar com o Geoff Neal, porque o UFC vai dar moral sim pro Prats, porque foi uma performance boa. Claro, se o Prats tivesse feito uma performance ruim, aí talvez ele recebesse alguém atrás do ranking, mas eu acho que vão continuar empurrando ele ali pro top 10. Caso não seja, eu queria muito ver Carlos Prats e Michael Venom Page. Só isso. Não, cara, essa luta aí pra mim de todas ela é a eu queria ver, sentido, cara. Entendo. Eu sei, mas eu queria ver, entendeu? Tipo assim, se eu pudesse marcar agora, eu daria o Geoff Neal para ele. Eu acho que essa luta seria interessante ver, mas eu acho que de todas é a que menos faria sentido, porque o MVP tá fazendo sua luta show, o Carlos Prats, eu acho que ele ainda tem uma corrida para o título, entendeu? Eu acho que isso atrasaria essa corrida para ele. E pô, é lógico, seria um espetáculo, né? Mas não sei, eu preferiria ver o MVP bater em outros caras aí do que lutar com o Prats. E eu acho que tem uma luta que eu queria muito ver, que eu acho que essa luta seria uma luta impressionante, na minha opinião. Seria Shavkat contra o Carlos Prats, em algum momento acontecer essa luta. Essa daí seria uma luta boa. Então, por isso que eu queria que o Prats seguisse ali. Se o Prats tivesse vencido, seria uma luta bem próxima de acontecer, assim. Mas agora o Rakhmonov em segundo, talvez... E ainda tem o Durinho e Michael Morales, né? Que vai ser mais um desdobramento importante para a categoria, porque se o Michael Morales vencer, ele vai embolar mais ainda essa categoria, cara. Sim, verdade. Cara, acho que é isso. Pelo menos eu
fiz o saldo aqui, falei o que eu queria ter falado. Mal, Valmir, tem mais algum ponto aí? Não, é isso, torcer que o Carlos Prates volte com um nome bem ranqueado, porque eu acho que o Dana White vai dar alguém ainda acima dele, não vai dar alguém para trás, porque ele gostou da performance dele. Então a gente vai ver o Carlos Prates pegando aí alguém abaixo do 13º do ranking aí. Provavelmente ele caia, né? Quem sabe ele caia, tomara que ele não saia do ranking. Mas com a atualização, provável que ele caia pelo menos uma posição e que ele pegue alguém abaixo dele, porque o Dana White gostando da performance, isso é bom. Então quer dizer que vai dar luta boa para ele. Exatamente. Eu espero isso também. Carlos Prates, eu acho que tem muito futuro ali. E Gary agora, cara, eu acho que ele tá nas cabeças ali, conseguiu mandar o recado dele para a divisão, conseguiu mostrar. Ele já tinha mostrado que ele era de verdade, mas agora ele fincou ali uma bandeira mesmo. Acho que ele vai ser muito bem trabalhado pelo UFC nas próximas rodadas. É isso, galera. Brigadão você que assistiu até esse momento. Se você não curtiu, curte esse vídeo, se inscreve também lá no canal do Valmir, no Mais MMA, dá essa moral. Deixa o like aqui, galera. Deixa o like na central do MMA aqui, hein? Cara, brigadão, Valmir, por esse papo. Brigadão por ter participado, cara, ter topado o nosso convite aí. Galera, obrigado, é isso. Tamo junto, até a próxima. Mal e Valmir, se quiserem se despedir aí. Eu queria agradecer o Valmir eu sempre falo, vou falar sempre. Ótimo conversar com quem gosta do esporte, com quem entende, sabe? É sempre bom papo assim de alta qualidade. Muito obrigado. As portas estão abertas, está convidado aí para voltar sempre que quiser. E, pô, foi um prazer. É isso, mais um. Obrigado, galera. Obrigado. Eu sempre falo que a gente está aprendendo todos os dias, né? Então hoje aprendi um pouquinho com vocês também, porque cada um tem uma opinião, então isso é muito legal, engrandece o conhecimento, né? Então só quero agradecer pelo convite e até uma próxima. Valeu, galera. Até a próxima.